Vamos lá, pessoal. Vamos retomar aqui o bate-papo. Rapaz, deu certo. Opa! Rapaz, que conexão ruim hoje aqui, rapaz. Ah, Não consegui falar de jeito nenhum. Ainda bem que você saiu e entrou de novo, que eu não conseguia entrar. foi. O Fabrício tem um toque aqui no WhatsApp. Rapaz, sai e entra de novo para poder. Sim. Engasgou. Deixa o pessoal voltar aí agora. Vamos chamar a turma aí agora de volta. Eu estou usando aqui o 4G agora para não acontecer esse problema de novo. Não cair novamente, né? Pronto, deixa a turma entrar aí. Ok. Vamos lá, pessoal, vamos chegando. Não tem certo problema não. Nós continuamos aí, depois o pessoal assiste também. Era a pergunta do... Ó, o Fabrício entrou aí, do Nitão, né? Eu tinha até falado com ele até tinha dado um feedback. Deixa eu ver se ele volta aí. Vamos esperar mais de um minutinho, ver se o pessoal volta, né? Tá. Professor Fabrício, boa noite, professor. Caiu aqui, rapaz, a conexão. Agora deu certo a gente voltar. Agora deu certo a gente voltar. Rapaz, eu acho que foi a minha internet aqui, viu? Que caiu. Foi a minha internet que caiu e aí eu não conseguia voltar. Mesmo depois que a internet voltou, eu não conseguia. Pronto, o pessoal já está voltando aí. Tá voltando. Seria então, voltou. Estávamos falando sobre a cultura de utilizar os artefatos de planejamento apenas, né, para dizer que existe lá, né? Isso. Para constar, né? A gente concluiu, né, que na verdade não tem que constar, né? O ideal é que, apesar da nova lei falar no poderá, que seja utilizado, né? Porque até mesmo quando você fala no estudo técnico preliminar, lá na nova lei de licitações, quando ele fala no estudo técnico preliminar, ele se refere ao plano anual de contratações, né? Que o estudo técnico preliminar tem que observar o plano anual de contratações. Perfeito, então, a cultura formal do planejamento. Exatamente isso aí, entendeu? Eu queria pegar um gancho aí no comentário do Nitão, a utilização dos artefatos de planejamento apenas formalmente, né? Por que o pessoal usa só porque está escrito na lei? Isso é um erro. E aí agora eu quero, com todo respeito, fazer uma crítica até mesmo aos órgãos de controle, aos órgãos internos e externos, tá? Por quê? Quando um órgão de controle, seja a auditoria interna, seja um órgão de controle externo, ele pega um processo, o que é que ele analisa inicialmente? Se o documento está ou se o documento não está. E aí a gente precisa ter primeiro ter a seguinte noção. Documentos de gestão, ferramentas de gestão, quem decide se está lá dentro ou não do processo é o gestor. A não ser aqueles documentos que a lei diz que é obrigatório, por exemplo, o termo de referência, eu não posso fazer nenhum tipo de processo de aquisição de termo de referência. Já o estudo técnico preliminar não é obrigatório para tudo. E aí, o gerenciamento de risco. Esses dias eu estava conversando com um colega, o colega disse assim, eu tô comprando, eu tive uma turma recentemente com a Laura, você conhece a Laura, né? Da Weekly acompanhei o curso de vocês. A gente tem um curso sobre planejamento, a fase preparatória, e um dos alunos falou assim, o meu jurídico voltou um processo porque não tem o gerenciamento de risco. Eu falei assim, rapaz, é importante ter o gerenciamento de risco. Qual é o objeto? Ele falou, eu estou comprando tijolo, cimento, fio. Eu falei, bom, a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Quem decide se é necessário fazer o gerenciamento de risco ou não daquela contratação, daquele objeto, é o gestor, a partir de uma política de risco pré-determinada. Então, não é todo o processo que eu vou ter um estudo técnico preliminar, não é todo o processo que eu vou ter um gerenciamento de risco, só que aí o jurídico olha no processo, não está, pega e volta, sem tentar entender do gestor, que jurídico não faz gestão, jurídico faz conformidade, entender, gestor, eu só queria entender por que você não colocou dentro do processo esse artefato. Na verdade, já tem que ir essa explicação dentro do processo, que o processo tem que falar por si, né? Isso, perfeito. Risco, por isso. Se você prestar atenção,
não existe nenhuma lei, agora que está 14.133. E aí eu vou usar novamente aquele termo que eu sempre utilizo. Eu desconheço qualquer lei falando de gerenciamento de risco da fase preparatória. Agora nós temos a 14.133. Aonde tem gerenciamento de risco da fase preparatória? Na IN 05, que é de serviço. Então, na hora que eu compro o insumo, uma coisa simples, eu tenho que fazer gerenciamento de risco. Às vezes, esse gerenciamento de risco fica mais caro do que o próprio... Exatamente. Que eu estou comprando. Então, não tem lógica isso. Aí, o Exatamente. que funciona... Um dos motivos, tá? Um dos motivos que está fazendo essa situação de a gente fazer um artefato, produzir só por fazer e colocar dentro do processo, é porque muitas vezes o órgão de controle não quer saber se tinha que estar dentro daquele documento. Não? Ele simplesmente diz assim, ei, está faltando ETP, um apontamento. Está faltando gerenciamento de risco, um apontamento. Não, calma aí, não precisava fazer o gerenciamento de risco, não precisava fazer o estudo técnico preliminar. Então, olha, agora é importante que você falou, né? O processo tem que falar. Para quando chegar lá na frente, né? O processo tem que contar a história. Eu digo assim, sempre que eu dou aula assim, pessoal, professor, mas a dispensa de licitação vai ter que ter estudo técnico preliminar, porque a nova lei diz, né, que lá para o processo de dispensa, lá no artigo 72, né, da lei 14.133, tem toda a formalização da dispensa, da contratação direta, e diz assim, quando for o caso, é TP. Então, quando é o caso? Me diga qual é o caso. Eu falei, não, sou eu que vou dizer o caso. Não existe uma regra dizendo quando é o caso. É a sua necessidade, o caso concreto, que vai lhe dizer se você vai precisar de estudo técnico preliminar, se você vai precisar de gerenciamento de risco. Só que se você dispensa, você tem que colocar no processo. Por que não foi feito? Por que foi dispensado? Para evitar esse vai e vem de processo. Porque, não sei se você concorda comigo, acredito que sim, a pior coisa, uma das piores coisas que existe é o retrabalho da administração pública, ocasionado exatamente pelo vai e vem de processo. Por quê? Porque o processo não falou, o processo não conversou, né? Aí chega lá na frente, alguém não viu, manda voltar. E aí o cara acaba anexando um documento simplesmente para cumprir tabela, né? O Nitão até colocou aí, ó, já vi manifestação de controlador, né? Chamando a atenção até no caso de ausência de verificação, de lista de verificação de documentos, quer dizer. Olha só. Instrumentos, ferramentas de gestão, quem diz se vai precisar ou não dentro do processo, com exceção daquilo que a lei está escrito, tem que estar, é o gestor, o caso concreto, exatamente, a situação, o objeto que está sendo adquirido ou contratado. Então, ao meu ver, uma das razões, uma das causas de você ter muito artefato dentro de um processo que está lá só aportar, primeiro, essa questão do órgão de controle, ou do controle interno, ou do pessoal que faz o controle interno, ou externo, dizer assim, rapaz, está faltando esse documento. Aí o cara pega, não quer travar o seu processo, está chegando a hora que você precisa do objeto, o que é que você faz? Joga ali dentro e manda para frente só porque você quer que o processo ande. Essa é a primeira coisa. Exatamente. O copiar-colar, né? O copiar-colar sem você, né? Porque eu sempre digo o seguinte, não sei se você concorda, o copiar-colar não é ruim. O ruim é quando você copia e cola sem você saber o que você está fazendo. Né? Porque quando você pega, por exemplo, pega a minuta da AGU, né? A minuta dos editais da AGU, e você usa como modelo para o seu processo, né? aquele termo de referência, aquele edital é o modelo. Mas você não vai pegar o edital da AGU, copiar e colar 100%, porque seu objeto pode não atender aquilo ali que está lá. Né? Não pode ser, entendeu? Pode ter uma coisa diferente, né? Então... Uma outra causa, professor Leonardo, de nós temos muitos documentos da fase preparatória que estão ali só para dizer que estão, que é o seguinte, muitas vezes, por exemplo, nós, até 2017, nós tínhamos mais as regras da área de TI, exigindo estudo técnico preliminar, gerenciamento de risco, planejamento anual. Antes de 2017, nós tínhamos o quê? Um RCA, o documento Riscos e Controle das Aquisições, que já falava sobre estudo técnico preliminar, já falava sobre esses artefatos da fase preparatória, mas nós não tínhamos ainda nenhum documento assim, digamos, incisivo para a administração pública direta, federal, falando que tinha que fazer isso. Chega a IN 05 e vem com o quê? Do nada aparece estudo técnico preliminar, do nada eu digo... Gerenciamento de risco. Pensei até mal. Do nada eu digo aqui, formalizando isso, mas de forma mais detalhada do que a 8666, porque a 8666 eu já falava... Regrando, né? Porque você falou bem, né? A lei 8666, quando ela fala em projeto, para elaboração do projeto, é resultado de estudos, né? E aí fica parecendo que o ETP surgiu com a IN número 5, né? Muito, bem curioso isso aí, né?
Aí nós... um abraço aqui pro Ricardo, ó, Ricardo Lima, o Jackson, que é amigo nosso também, do Ministério Público Federal. Muito bom, prazer, pessoal, ter vocês aqui. Aí, professor, aí nós chega aí em 05 e do nada que eu diga assim, para que todo mundo conhecesse de forma mais clara, chega e diz assim, ó, tem que fazer estudo técnico preliminar, tem que fazer gerenciamento de risco, tem que planejar, os serviços tem que ter planejado assim, assim, assim. Aí vem a IN 040, assim, artigo 24 não vale mais, agora é isso aqui. E aí traz ainda o ETP digital. Chega a Lei 14.133, diz agora é governança das aquisições, planejar, PAC, competência. Meu amigo, o gestor público, principalmente aquele do órgão pequeno, ou de uma prefeitura, ele não dá conta. Então, o que ele faz? Ele faz? Ele começa a empurrar documento ali dentro do processo só para constar. Para cumprir. Porque senão trava o processo dele, ele não consegue adquirir, gera apontamento de auditoria, vira um inferno na vida do coitado, um monte de problema para resolver. Então, o que é que eu, quando eu estou dando aula em relação a isso, o que eu digo? Gente, vamos lá. Qual é a sua maturidade de governança? Qual é o seu nível de governança? Porque não adianta você querer partir para as 11 dimensões as 11 dimensões da governança das aquisições que o professor fala, que o Acórdão 26/22 de 2015 do TCU fala, de uma hora para outra, se você não tem maturidade de governança. Boa noite. Perfeito. Não vai. O que vai acontecer? Você vai empurrar um monte de documento ali dentro, que é só para constar, vai gerar retrabalho, vai gerar frustração na equipe, sem necessidade. Então, que é a minha sugestão? Chama o pessoal, chama os órgãos internos, chama a autoridade competente, reúne e diz assim, gente, vamos fazer um planejamento aqui de curto, médio e longo prazo, para que ao final do planejamento nós estejamos aqui com uma maturidade maior de governança, no geral. E capacitando, né? E capacitando, né? É o planejamento junto com a capacitação. Não é? Porque também é aquela questão, vamos implementar, é aquela regra, né? Vamos implementar um projeto de governança, e aí você tem um documento onde fala, traz todas as ferramentas, mas os servidores não são capacitados. E aí, capacitação? Não, tem que ser um planejamento junto à capacitação. Para o servidor, o empregado, o servidor, ele saber o que utilizar no momento que utilizar e não simplesmente jogar papel dentro do procedimento, né? Dentro do processo, né? Muito importante isso aí, muito importante mesmo. Faz o planejamento, aí diz assim, gente, olha, o nosso planejamento é que daqui a 3 anos nós vamos estar nesse nível de maturidade, daqui a 2 anos nesse nível, daqui a 1 ano nesse nível, acorda com os atores internos, e aí vai vir chibata de fora, rapaz, o que é que vocês não estão fazendo? Mas aí quando o órgão de controle externo chega e você mostra esse planejamento, mostra a sua condição, mostra como é que está a sua situação, olha, eu tenho uma quantidade resumida de pessoas, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho um plano, e esse plano está sendo seguido à risca. Implementa o instrumento de gestão, implementa instrumento de governança, a gestão implementa instrumento de gestão, capacita, coloca em prática, gerou efetividade. O que a gente quer é efetividade. Perfeito. Beleza, vamos para o próximo. Não adianta você querer empurrar tudo de uma vez, porque o funil é curto. Exatamente. Não adianta e pode acontecer aquilo, né? Acontecer aquilo que você falou, né? Empurra tudo de uma vez, não capacita, não planeja e vai ter o quê? O retrabalho. Né? Então não adianta você se apressar, né? E não ter o planejamento adequado e a capacitação, porque você vai ter o retrabalho. E retrabalho é uma das piores coisas que existe na administração pública. Não é? É você fazer aquilo que deveria ter sido feito de forma cautelosa, né? Devidamente capacitado, seguindo o passo a passo. Vai demorar mais um pouco? Vai. Mas é preferível você perder tempo no estudo técnico preliminar, né? Se você vem, né, seguindo a ideia da gente, né, seguindo a ideia da gente do nosso conteúdo, né, seguindo o plano anual de contratações, que a gente já viu que apesar da lei trazer o poderá, mas é essencial. O estudo técnico preliminar também, que em algumas situações não são dispensáveis, né, mas é importante, inclusive, para a dispensa. Porque eu sempre pensei no seguinte, Abimael, não sei se você já pensou nesse sentido. Até para você definir se aquela solução que você vai chegar ao final é dispensável ou não a licitação, você tem que ter um estudo.
Né? Você tem que ter uma análise da necessidade, né? Aquela necessidade para você chegar à conclusão e dizer, olha só, a solução aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dispensar. É dispensável a licitação. Mas você tem que materializar isso no documento. Precisa ter aquele passo a passo todo, todos aqueles itens do ETP? Talvez não necessariamente, mas você vai ter que materializar seu planejamento. Né? Então é importante mais. E mais, eu já finalizei estudo técnico preliminar de forma surpreendente. Sabe como? Não, a gente precisa comprar porque tem um outro órgão doando. Vamos lá atrás pedir outro órgão? Exatamente, perfeito. Precisou gastar. Perfeito. A ideia é exatamente essa, não é? A ideia é exatamente essa. Isso mesmo. Bom, seguindo aqui no nosso conteúdo aqui, próximo aqui, estudo técnicos preliminares. Responsável. Quem é que faz o ETP, né? Quem são os responsáveis por elaborar o ETP? Que é também outra discussão ferrenha, né? No órgão, né? E eu acho, Abimael, eu acho inclusive que essa questão de quem elabora o ETP, né? Que está ligada com o entendimento de que ETP é a mesma coisa que termo de referência. Não sei se você já escutou isso. Não, então se eu faço o termo de referência, eu faço o ETP, né? Mas e aí? Isso. Bom, vamos lá. Vamos por partes aqui, tá bom? Vamos dividir aqui em duas partes. Vamos falar do sistema legislativo da 8666, do sistema de leis, normas da lei 8666, e aí temos a lei 8666 como pedra angular, mas outras leis e instruções normativas orbitando, né, esse mandamento. Isso. Quando a instrução normativa 05, ela traz esse comando de que o estudo técnico preliminar deve ser elaborado por uma equipe de planejamento. Antes disso, né, nós já tínhamos vários normativos ligados à área de TI, que, olha, presta atenção, a área de TI sempre está na frente. Quando os documentos que você vê de TI, preste atenção, depois lá na frente sai para geral. Tá? Exatamente, isso é verdade. Opa, acho que a Abimael caiu novamente. Vamos ver se ele volta, pessoal. Pessoal, eu tô conectado. Dá um oi aí, por favor. Só para eu saber se eu caí também. Dá só um oi. Só um oi para saber se eu estou conectado aí. Acho que o Abimael vai voltar. Só um minutinho. Pronto. Estou conectado, né? Tranquilo, pessoal. Então deixa só ele voltar aqui. Deixa ele retornar. A internet dele deu uma queda aí, deu um tilt. Não caí, certo. Pronto, está voltando aqui. Deixa eu conectar aqui. Rapaz, mas hoje... Rapaz, a gente falar de gestão de risco e a internet derrubar a gente aqui. A gente tinha que ter contratado um outro provedor para a gestão de risco aí. Continência, viu, Leonardo? Olha só o que Eduardo falou, Eduardo Carvalho. O retrabalho é igual a reforma de casa. Às vezes dá certo, mas em muitas não. É preciso demolir a casa e levantar do chão. No caso do processo, a demolição seria a anulação desse. Exatamente. Verdade. O retrabalho é todo prejuízo, né? Para todo o processo. Né? Todo prejuízo para todo o processo. Verdade. Mas diz aí, você estava raciocinando aí. Estava raciocinando sobre o... Queria dar uma boa noite aqui para o amigo Neander. Muito gente boa, sabe muito aí de licitações, trabalha na UNB em Brasília. Boa noite, Neander. Então, professor, eu estava no raciocínio aqui antes da internet. Conclui aí que a gente já responde aqui a pergunta do El. O Celso mandou uma pergunta aí, mas conclui teu raciocínio que a gente responde aí. Então, a IN05, ela trouxe essa informação, mas antes nós já tínhamos na RCA, já tínhamos em 2011, no Manual de Boas Práticas de Compras de TI, que foi elaborado pelo Tribunal de Contas da União. Tá? Então, esse comando está na IN05. A IN01 2019
também traz esse comando de a EPC fazer o estudo preliminar, só que a N01 ainda traz de forma mais detalhada. Diz o que é o trabalho do requisitante, o que é o trabalho do administrativo, o que é o trabalho do técnico, ele diz direitinho. A N05 não traz esse detalhamento. Beleza, vamos lá. E aí, quando você chega em alguns órgãos que não tem a N05 como uma norma principal, e aí, faz o quê? Porque a N05 é a administração. É a referência, né? Seria a referência até então, né? Tem, por exemplo, Estado, município. E, Abimel, quem faz o estudo técnico preliminar? Bom, não tem nenhum problema. Você também tem uma equipe de planejamento da contratação. O que precisa é que você precisa ter um documento de governança instituindo essa forma de trabalho. Então, a autoridade competente, o colegiado executivo, o colegiado gestor, o nome que for, o colegiado administrativo, né? Aquele órgão máximo da instituição se reúne, pega a norma e diz assim, a partir de hoje nós vamos aceitar a N05 para utilizar ou não. Nós vamos fazer a nossa própria norma dizendo quem faz o estudo preliminar. Simples assim. A instituição pública que eu trabalho, ela tem uma norma própria dizendo quem faz o estudo técnico preliminar. Tá? Essa é a primeira informação. Então, pela N05, a equipe de planejamento, se você não segue a N05, o seu órgão precisa instituir uma norma, nem que seja uma norma só dizendo assim, reconheça a N05, nós vamos usar ela. Pronto. Isso. Outra coisa, quem faz o termo de referência? Aí aqui é um ponto nevrálgico. Por quê? A N05, ela diz o seguinte, que ao finalizar o estudo técnico preliminar e o primeiro mapa de gerenciamento de risco, a equipe de planejamento deve encaminhar esses documentos para o setor de licitações e a autoridade de licitações encaminha para o setor requisitante produzir o termo de referência. O termo de referência, perfeito. Aí, segundo a IN05, não é a equipe de planejamento que faz o termo de referência. Não é, exatamente. Só que aí gera um problema. Porque, veja só, setor requisitante, onde eu trabalho num hospital. E aí eu tenho vários médicos que são requisitantes. Meu amigo, não tem como eu exigir... fazer termo de referência? Não tem como eu exigir... Não tem como, né? Não tem como estudar a Lei 8666, porque ele está ali para clicar, entendeu? Então, aí o que a instituição pública fez? Determinou. Não, quem faz o termo de referência é a equipe de planejamento, com ajuda técnica do requisitante. Pronto. Não tem nada de errado nisso. Você pode... Exatamente. Até porque a equipe de planejamento, o ideal é que tivesse alguém da área de requisitante, alguém da área de licitação, né? E quando você vai para a IN40, que a IN40 dá uma... A IN40 fala assim, quem faz o ETP é a unidade requisitante com a unidade técnica, quando não houver aqui planejamento, já amarra nisso que você falou. A unidade requisitante vai estar sempre presente na elaboração, né, do ETP e do termo de referência, né? E aí, aquela questão que nós conversamos até antes da live, eu digo até assim, quando a IN falava lá que era formado a equipe é formada por pessoas que tenham conhecimento em algumas áreas, inclusive a área de licitação, né? Que a IN5 falava isso, né? Inclusive a parte de licitação, é onde vem a discussão da história que o TCU, né? Os acordos de diversos TCU fala assim, pregoeiro não participa do estudo técnico preliminar, pregoeiro não participa da fase de planejamento da licitação, né? E aí a gente vai dar choque, talvez, um pouco na nova lei de licitações, quando ela fala do agente de contratação, que é o cara, né, que é o servidor efetivo que toma conta de todo o processo, né, licitatório. Alguns colegas entendem que é só da fase externa, né, mas eu entendo que é alguma coisa macro. Mas eu também penso o seguinte, eu entendo ao macro, entendeu? A questão macro, que no caso do pregão vai resultar no pregoeiro. Ele vai gerenciar o processo e ao final ele vai realizar a licitação. É isso que eu penso que está na nova lei. Pode ou não? Não, pode ou não. No caso do pregoeiro, o agente de contratação será o pregoeiro, mas pode ser que seja indicado um outro agente de contratação para atuar naquele pregão. Ou então ter uma comissão de contratação. Tranquilo? Para mim, isso aí é bem desenhado, assim, se você pensar como funciona. Aí entra a questão da segregação de função, que é importante que a nova lei tem que trazer. Aí está certo. Quem elabora, quem assina, mas assim, não impede você participar da discussão. Mas assim, o responsável por elaborar, por assinar os documentos artefatos, aí eu penso que de repente tem que ter a segregação de função, que é importante, né? Até para não cair naquela questão, né, de que a caneta falhou,
né? A história que eu mais conto, né? Quem me conhece sabe que eu conto essa história, né? A caneta falhou, a primeira que você vê passando no corretor é alguém comentando, foi culpa do pregoeiro. Né? A caneta falhou, é culpa do pregoeiro. Quem é pregoeiro aqui sabe disso. A caneta falhou, é culpa do pregoeiro. O café não presta. Eita, é culpa de Léo lá, ó. Léo que citou o café que não presta. Só que não entende que tem todo, né? Tem toda uma história, né? Tem toda uma fase de planejamento por trás, né? O pregoeiro é amarrado. Exatamente. No termo de referência, o pregoeiro ele vai fazer o quê? Só Exatamente. Exatamente. Não fazer mais não. Nem que ele queira fazer um negócio bem feito, ele não consegue se eu entregar um negócio. Não consegue. Chegar um negócio mal feito para ele, um edital. Deixa eu só responder a pergunta do Elcio. O Elcio perguntou assim, professor, adotando o pregão eletrônico, posso utilizar a 866 para aquisições de bens comuns? Elcio, é o seguinte, bens e serviços comuns, inclusive serviços como de engenharia, é pregão. Ponto final. Né? Administração Pública Federal, pregão eletrônico. As outras esferas, tem a regrinha lá do decreto 10.024, parágrafo 3º do artigo 1º, quando utilizar recurso de transferência voluntária, mas você tem que amarrar o seguinte, bens e serviços comuns, se você está no seu processo, aí vem, né, Abimael, se no estudo técnico preliminar, ao final da solução, a solução é contratar um serviço comum, então ele amarra por tabela que será pregão. Quando é que a Lei 866 é utilizada? Para efeito da contratação. É tanto que a própria Lei 10.520 fala isso, né? Subsidiariamente a Lei 866. Mas, Elcio, bem em serviço comum e serviço comum de engenharia é pregão. E de preferência, que você falou, já que você deu a ideia, pregão eletrônico, meu amigo. Porque a eficiência que nós temos, transparência no pregão eletrônico já está mais do que provado, né? Isso aí. Verdade, né? Verdade. Respondeu a pergunta aqui do André Silva. Pode ocorrer ter um TR com vários ETPs, ou seja, demandas diferentes em um só processo. André, eu não vou dizer que pode, eu vou dizer que eu nunca vi. O que é que eu vejo e que sei que pode? Um ETP pode gerar vários TRs. Um estudo técnico preliminar pode gerar várias contratações. Agora, vários ETPs gerando um TR, eu desconheço essa forma de trabalho, tá bom? Mas um estudo técnico preliminar... Porque o ETP, né? Porque o pessoal às vezes liga, né, que o ETP é um documento, mas não, o estudo técnico preliminar é materializado em um documento que resultou do estudo. Então a ideia é que tenha um documento que analisou todas as soluções possíveis, né, o mercado, tudo que abarca a necessidade, né? Inclusive as contratações correlatas interdependentes. Então, exatamente. Esse ETP pode dizer, olha, já identificamos que para o objeto ser prestado de forma, digamos assim, 100% para atender a necessidade do órgão, nós vamos precisar de uma contratação correlata, uma contratação independente, e esse próprio ETP já pode especificar essas outras contratações. Tá? Então, um ETP pode gerar um termo de referência, mas eu desconheço o contrário, tá bom? Até porque não tem como você juntar ali vários ETPs dentro de um termo de referência, ficaria um monstro, né? Porque você vai ter que ter qualificação técnica para cada objeto, você vai ter que ter forma de entrega ou forma de prestação de serviço para cada objeto, e aí fica uma salada, né? Então, exatamente. O Neander falou aqui, isso é questão de segregação de função. Nada impede de algum pregoeiro participar do planejamento se ele não for participar da fase externa. Um outro pregoeiro poderia tranquilamente fazer a fase externa. Sim, eu também não vejo. Não vejo problema. Não vejo problema. Isso. Não pode o pregoeiro ele praticar atos de gestão dentro da fase preparatória. O que é ato de gestão? Participar da pesquisa de preço, participar do estudo técnico preliminar e assinar o estudo técnico preliminar, fazer gerenciamento de risco, elaborar o DFD, apesar que o DFD é elaborado pelo requisitante, mas mesmo assim, aí depois ele pega o processo e vai apregoar. Daqui a pouco ele vai receber o objeto também, vai pagar e atestar a nota fiscal, né? Corre no TIAF, faz o lançamento contábil, faz o lançamento financeiro e gera a ordem bancária. Aí... Isso. Mas não tem nenhum problema. Complica. Não tem nenhum problema se você é pregoeiro e participa da fase preparatória, pode assinar, pode praticar ato de gestão. O que eu entendo que você não pode é apregoar aquele processo.
vai para outro processo, Isso. né, que você não trabalhou. Licita cursos. Boa noite. Com a nova lei geral, como fica o decreto 10.024/2019? Eita, essa aqui é para você, Leonardo. Veja só, por enquanto, o decreto 10.024 ele permanece. Né? Então, não houve alteração em virtude da lei 1433, impacta o decreto. Por quê? Porque o decreto, pessoal, que é o decreto de regulamento de prego eletrônico, ele está fundamentado na lei 10.520. Então, quando você fala assim, eu vou utilizar o decreto 10.024, você está trazendo para dentro do seu processo a lei 10.520, subsidiariamente a lei 8.666. Você só vai trazer da lei de licitações, da nova lei de licitação, só a parte criminal, que agora já está vigente e agora está lá no Código Penal, certo? Então, assim, por enquanto, o decreto 10.024 não tem influência nenhuma pela 1433. O que é importante você se atentar com relação a isso, né? Que a gente tem visto aí, né, Bemel? Às vezes umas publicações, diário oficial, o pessoal publicando aviso de licitação, dizendo assim, 10.520, decreto 10.024, que subsidiariamente a 1433. Tá meio que um Frankenstein, né? O Frankenstein, ele monta uma perna de uma com a cabeça de outra, o corpo de outro, né? Então isso aí não pode acontecer, né? O cara casar e dizer assim, eu vou casar com Maria e subsidiariamente com Joana. Exatamente. Não pode. Então, meu amigo, siga o decreto 10.024, segue livre. Então não tem impacto na 1473. O que a gente traz, que eu acho até que inclusive já vi você falar em outros momentos, outras lives, é que a 1473, em que pesa de faltar alguns regulamentos, né? Uma parte ser aplicável, mas ainda se a parte do painel nacional de contratações públicas está dependente, mas não impede que o órgão já comece a se capacitar, a adotar as ferramentas de governança, que já é auto-aplicável, né? Já começar a aprender o que é governança, aprender a adotar o que é que tem de gestão, o que é que tem de governança, e aí ele se prepara o órgão. Quando se assim, saíram os regulamentos, né, para aplicar a lei 1473, você já está com a parte de governança, a parte de gestão, né, da fase interna já pronta, vamos dizer assim, já estudada, já capacitada, aguardando só as instruções normativas para implementar, né? Mas é muito bom separar isso aí, certo? Anastácia falando, eita, que esse exemplo foi show. Pois é. Foi. Casa com Joana, né? Você não casa diariamente com a outra. Professor, eu vou falar um pouco de... Bom, falamos já quem faz, né? O estudo técnico preliminar, referência e gerenciamento de risco. Vamos tocar um pouco aí nesse assunto? Vamos tocar um pouquinho. A gente já está já no finalzinho, né? Tem mais uns 5 minutos aí, uns 10 minutos aí, para a gente... Teve aquela interrupção, né? Mas para não se alongar muito aí para o pessoal, a gente fala de gerenciamento de risco e aí fecha, né? De repente marca até uma 2.0 depois para falar de termo de referência e seguir. Estou aqui. Na hora que você chamar, eu estou aqui, professor. Ou chamar também aí. Bora lá. Gerenciamento de risco. Eu já tinha falado antes que desconheço, né, eu repito, eu sempre gosto de usar esse termo, desconheço uma lei dizendo que deve ser feito o gerenciamento de risco das aquisições, com exceção agora da nova lei de licitações e contratos. Nós já existia, e não tinha gerenciamento de risco nas aquisições, contratações? Tinha, por força de várias determinações infralegais, é isso? E também de acordos do Tribunal de Contas da União, de vários tribunais de contas. Contudo, a lei 1433 fala lá já no artigo 18, que fala do planejamento, que deve ser feito o gerenciamento de risco, né, das aquisições, das compras, das contratações. E aí, assim como o estudo técnico preliminar, o gerenciamento de risco é uma ferramenta de gestão. Ferramenta de gestão, o gestor precisa, primeiro, entender como e quando usar. Porque não adianta todo o processo você fazer o gerenciamento de risco, e isso não é eficiente. Olha só, olha o que eu vou dizer, presta atenção e não pode retirar de contexto, tá? Atenta contra o princípio da eficiência você fazer gerenciamento de risco em toda a contratação. Exatamente. Porque muitas vezes o controle não é necessário. O controle não é necessário, o controle vai estar mais caro que o objetivo. Ó, tem uma
um exemplo que eu sempre dou. Veja só. Eu sempre digo, quando eu dou aula de gerenciamento de risco, eu sempre falo que o melhor amigo da equipe de planejamento no dia de gerenciamento de risco é uma garrafa de café. Por quê? É uma tarde inteira você fazendo gerenciamento de risco. Levanta os riscos, analisa contexto, levantamento de risco, classifica, trata, diminui a probabilidade, reduz impacto, depois o plano de comunicação. Então, pelo menos uma tarde, dependendo do processo. Já tive processo que levou 3 tardes, porque era um processo muito robusto, de um valor elevado, né? Então, pelo menos umas 3 tardes. E aí, digamos que você tem apenas 3 funcionários, 3 pessoas nessa equipe de planejamento. Se você pegar essas 3 pessoas e pegar o valor da hora desse funcionário, multiplicar pela quantidade de horas que eles vão passar fazendo esse gerenciamento de risco, pega esse valor e compara ele com o valor da licitação. Se ele tiver, meu amigo, pau a pau, se ele tiver 50% de controle, é um controle ineficiente. Exatamente. Então você está causando mais prejuízo ainda. Exatamente. Entendeu? Então, não é todo o processo, é uma ferramenta de gestão. Não é todo o processo que você vai usar essa ferramenta, com exceção de quando a lei disser tem que usar. E a lei só diz tem que fazer, e você julga no caso concreto quando você vai fazer. Esse aqui é um lado A do disco. Agora eu queria abordar... Não tem a regra, né? Não tem a regra do gerenciamento de risco. De dizer, é o que você já escutou também, acredito, né? Quais são os objetos que você faz gerenciamento de risco? Não existe você dizer quais são os objetos. Né? Vai dentro do caso concreto. Né? Possa ser que para o mesmo serviço, agora, dependendo do porto, você vá fazer o gerenciamento de risco, para o mesmo serviço, daqui a 6 meses, a depender do porto, você não vai fazer o gerenciamento de risco. Porque de repente, você viu que aquilo que você fez lá atrás não era necessário, né? E aí você já dispensa. Né? Então é muito importante isso aí. A gente precisa ter calma, porque essas coisas viram modismo. Agora é gerenciamento de risco, aí todo mundo enfia dentro do processo, o jurídico cobra, o controle interno cobra, e às vezes não era necessário, você gasta energia, entendeu? Exatamente. E aí aqui o lado B. No sistema atual que eu digo, gente, vamos convencionar que eu falo da 8666, porque a 1433 também é atual, ela está vigente, tá bom? Mas ninguém usa, né? Ninguém usa. Tá? Existe, mas não é meio fantasma ainda, né? Vamos dizer assim. Mas quando eu disse atual, vamos convencionar que eu estou falando da 8666. A 8666. A N05 fala que quando você for, nos casos de dispensa de licitação, né, você está, digamos assim, dispensado fazer o gerenciamento de risco, salvo da fase de execução. É isso? Na fase de planejamento, não. Mas venha cá e fique aí. Hoje nós temos o quê? Uma dispensa de licitação por valor é R$17.600, né? 17.600 e 33 mil no máximo aí de engenharia. Engenharia, 17.600. 17.600 no órgão que eu trabalho, que executa centenas de milhões de reais por ano, é fichinho. Mas se você pega 17.600 lá no Cafundó do Judas, numa cidadezinha bem pequenininha, o orçamento é arrochado, apertado, o cara, a autoridade competente, o prefeito, está ali contando moeda para poder pagar as contas. E aí você... Qualquer escorrego na contratação, ele perde um recurso que não tem mais como utilizar. Né? Aí você tem o quê? Rapaz, Abimael, faz o planejamento para a gente comprar a merenda escolar. E é uma escola carente, fase inicial de aprendizado, no meio de uma comunidade carente. A alimentação, a merenda escolar, é tida pela família como uma das refeições. Eles já contam com isso, que os meninos vão comer na escola. Observe que o objeto social aqui tem um valor muito maior do que simplesmente financeiro. O objeto, para a sociedade, tem um valor que não é medido financeiramente. E aí, eu faço todo o planejamento, chego à conclusão que eu posso comprar a merenda do ano inteiro com 17.600, não dá fracionamento de despesa, pode fazer a dispensa, beleza. Eu vou dizer para você, se eu tivesse nos coros desse gestor, eu fazia o gerenciamento de risco. Mas não é dispensado? Dispensa por valor? Por valor. Sabe por quê? Porque aqui eu estou olhando, não é o valor da contratação, é a relevância do objeto para a sociedade.
Perfeito. Por isso que não existe regra, né? Por isso que não existe regra vulto, né? Você não tem que olhar vulto, né? Você tem que olhar o impacto que aquele objeto, aquela contratação vai ocasionar no interesse público. Rapaz, se essa merenda falta, o primeiro pescoço era quem planejou, o segundo Exatamente. de educação, prefeito, impeachment, ia ser o inferno, porque não podia faltar essa merenda. Então, meu amigo, o risco precisa ser gerenciado em situações como essa. Caso concreto, você precisa analisar. Por isso que o gestor precisa ser capacitado para identificar quando faz ou não faz. Perfeito, perfeito. Não é só a área de frente, né? Quando eu digo assim, não é só pregoeiro fiscal, né? O gestor tem que conhecer, né? Tem que conhecer de gestão, tem que conhecer de governança, tem que conhecer de planejamento, né? Importante isso aí. Deixa eu só responder a pergunta do Elcio aqui. Professores, a outra pergunta. Usando a 1433 para dispensa com o novo valor, em outro momento, posso utilizar a 866 para dispensa também? Elcio, isso é uma pergunta que a gente escuta direto. Quase todas as semanas recebo um direct perguntando sobre isso aí. Eu vou fazer um processo de dispensa aqui, posso fazer? Primeiro, para você utilizar a 1433, você tem que ter você tem que regulamentar a dispensa no seu órgão, como é que vai funcionar. Né? A lei está posta? Tá. Tem um procedimento lá no artigo 72, primeira coisa, artigo 72 da lei 1433. Lá ela traz como o processo de contratação direta deve ser montado, inclusive quando for o caso com o estudo técnico preliminar. Né? Então, primeiro detalhe. Segundo detalhe, você não pode misturar uma coisa com a outra, certo? 866 com 1433. Mas, sim, você pode utilizar em certo momento a lei 866, em certo momento a 1433. Só que você tem que pensar quando surgiu a necessidade. Veja só, se quando surgiu a necessidade lá atrás, você entendeu e você chegou à conclusão que para você atender aquela sua necessidade durante o exercício, você não ultrapassaria os 17.600 da Lei 8666, né? Então eu tinha 17.600. Então vamos fazer o seguinte, durante o exercício é um objeto aqui que a gente vai contratar, vai adquirir, que não vai ultrapassar R$17.600. Né? Então, não vamos fazer a licitação, vamos fazer a dispensa. E você adquiriu, como é que você vai justificar depois, mais na frente, que se surgiu uma outra aquisição daquele mesmo objeto e você utilizar o limite da 1473? Você vai dizer, eu tenho 17.600 aqui no começo, tenho mais 50 mil aqui, é quase 50 mil, né? Porque não é 50 mil reais, é quase 50 mil reais. Então, Elcio, é muito cuidado com relação a isso aí, porque a análise dessa decisão é lá atrás. Né? É lá atrás, quando você definiu que durante o exercício eu não vou licitar porque eu não vou ultrapassar 17.600. Então, se lá na frente você diz, agora eu vou utilizar a lei 1473 porque eu tenho um limite superior, e aí como ficou o planejamento? Eu tenho a ligeira impressão de que, Abimael, e nesse momento, vamos dizer, nesse primeiro ano, esses 2 anos aí, os órgãos de controle serão e deverão ser um pouco mais, vamos dizer assim, flexíveis, de repente educativos e tudo mais, mas eu acho que quando partir para certas situações onde se for vislumbrado que houve uma certa defeito, né, uma falha no planejamento, eles vão cair em cima, né? Então eu não arriscaria, eu pensar dessa forma assim, já pensando em utilizar, eu utilizei, já posso utilizar o limite. Obviamente, pessoal, como a gente tem comentado aqui, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, assim, a depender daquela necessidade lá na frente, uma coisa que não estava planejada e, por exemplo, é um objeto de pequeno valor, vai cair naquela questão do planejamento. Qual é o custo maior? É fazer uma dispensa, mas desde que você justifique que foi um caso excepcional, você fazer um estudo. Não, eu tenho que fazer licitação obrigatoriamente. Então, cada caso é um caso. Mas eu não pensaria simplesmente olhando só para o valor. Eu pensaria todo o conjunto, todo o planejamento do exercício para aquela necessidade que surgiu lá atrás. É preciso ter muito cuidado com esse raciocínio, né? Esse raciocínio, porque você usa de um lado, depois nós estamos novamente casando com Maria e subsidiariamente com Joana. Né? Exatamente. Precisa ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, com isso aí. Pode transparecer uma falta de planejamento, né? Uma falta de
Atenção, porque teoricamente você fez um planejamento anual de aquisição, né? E você já identificou o que seria a sua necessidade durante Exatamente, durante o exercício. Já deixou o dinheiro não, mas pelo menos o orçamento, né, separado, e aí você foi executando durante o exercício. Digamos que você não tem um PAC, mas você notou uma planilha no Excel, pelo menos uma folha de papel jornal ali, você notou o que você ia fazer durante o ano. Faço isso na minha casa durante o mês, o que é que o meu salário vai dar para fazer, vou anotando, né? Isso. É claro que não noto muita coisa, porque não dá para fazer muita coisa, mas eu anoto. Mas anota, né? Planejamento, né? Mas, né, para uma questão pública, então é preciso ter cuidado com o fracionamento de despesas, se você não usa de um lado, corre e usa do outro, né? Precisa ter cuidado com esse tipo de atuação. E aí a gente precisa se esforçar, gastar nossa energia para entender como fazer o certo, né? Como é que a gente vai fazer para... Rapaz, institui o pregão eletrônico, eu sei que cada caso é um caso, cada município tem a sua dificuldade, tem município que tem até dificuldade com a internet ainda tem hoje no Brasil. Né? Então não vou estar aqui julgando ninguém porque que não instituiu. Mas luta, né? Para tentar instituir o mais rápido possível. Faz convênio com outros municípios para todo mundo licitar junto. Exato. O registro de preço, né? O registro de preço está aí para ajudar, a importante ferramenta do planejamento do sistema de registro de preço, né? A Anastácia perguntou aqui sobre a dispensa de licitação, o que é que a gente aconselha. Acho que mais ou menos a gente já falou agora, né? Tenha muita calma, né? Primeiro, né? Olha só que é importante, se o pessoal está aqui, não sei se se atentaram para isso. A nova lei, pessoal, a 1473, ela não amplia os limites de dispensa de licitação para 50 mil e 100 mil reais. Né? O artigo ele fala o seguinte: despesas com valores inferiores a 50 mil. Engenharia, valores inferiores a 100 mil. Então, se a despesa é 100 mil e 50 mil, você já tem a obrigação, teria a obrigação de licitar. Né? Então, o pessoal vem escutando, eu tenho 50 mil. Não, valores inferiores a 50 mil, valores inferiores a 100 mil reais. Né? A Rita chegando aí, ó, a Rita... Nossa amiga Rita aí, que muito conteúdo aí de qualidade da internet, ela está sempre trazendo muito conteúdo, Rita. Seja bem-vinda aí. Bem-vinda. Aí, professor Leonardo, se você tem aí, não é possível que você tenha um item só de 50 mil, junta 2, 3 itens, faz uma licitação. Faz a licitação. Mas até já é obrigatório, item obrigatório para MEIPP, se eu não estou enganado, se eu domino essa área. Vai dar item obrigatório, né, para microempresa. E outra coisa, se fizer a dispensa, tem que ser obrigatório para MEIPP também, até 50 mil. MEIPP também, né? O valor é exatamente isso. É preferencial, né? É preferencial, né? Exclusivo para a microempresa, empresa de pequeno porte, né? Também tem que observar tudo isso aí. Né? Então isso é importante. Quanto menor, boa noite, Marcela. Boa noite, Marcela. Quanto menor o órgão, quanto menor a quantidade de licitações que faz no ano, mais fácil é fazer um planejamento. Perfeito. Mas você precisa, porque teoricamente você tem menos recursos e mais necessidades. Então, quanto mais você tem recursos escassos e necessidades infinitas, pode-se dizer assim, mais você precisa lançar mão de instrumentos de planejamento para fazer valer cada centavo, né, do contribuinte, cada centavo ali do pagador de impostos. Perfeito. Meu amigo, a gente está chegando já no final aí, já juntando com a outra parte que a gente caiu. Acho que está chegando já aí nos 50 e poucos minutos, né? Acho que dentro da programação da gente, a gente já abarcou tudo, né? Já abarcou tudo aqui, né? Estudo técnico preliminar, gerenciamento de risco, faltou só termo de referência, que a gente de repente quer falar alguma coisa sobre termo de referência. O termo de referência, ele é filho do ETP, né? O ETP, isso. A gênese do termo de referência, ele dá o insumo, a matéria-prima do termo de referência, é o ETP, tanto que nos documentos padronizados da AGU, alguns itens do termo de referência, ele diz assim, repita o que está no ETP, faça referência ao ETP, copie e colhe o que está no ETP. Por que eu não gosto de só fazer referência, Leonardo? Porque as empresas licitantes mal lê o termo de referência. Você acha que elas vão ler o técnico preliminar? Não vão. São raríssimas questões.
Por isso que eu não gosto só de fazer referência ao item do ETP. Eu gosto de copiar e colar no termo de referência lá. Na verdade, a instrução normativa, né, a 05, quando ela fala lá termo de referência, quando ela traz, né, o arcabouço do anexo lá que fala termo de referência, ela nem fala em referência, né? Ela fala para você copiar, trazer o texto do ETP para cá, né? A prática da AGU é para reduzir o tamanho, né, do edital, do termo de referência, mas eu concordo com você, nós aqui também fazemos isso, e aí nós fazemos isso para o pessoal. Olha, pessoal, um ETP bem elaborado, então, olha, por exemplo, requisitos da contratação, aquela parte ali, você simplesmente, se a solução é aquela, você vai levar para o termo de referência. Né? Então é o seguinte, perca mais um pouco assim, perder tempo entre aspas, né? Chegou o mestre da governança aí, ó, professor Paulo Alves. Professor Paulo Alves, seja bem-vindos. Falou aí. É o mestre da governança. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, perca um pouco de tempo, entre aspas, não é perder tempo no planejamento, mas se adentre mais no ETP, né? Porque você chegou ali, quando você for para o termo de referência, como você disse, né? Boa parte você já vai estar extraído da melhor solução e você vai só complementar, vai finalizar o termo de referência, que é a parte da contratação. Né? O que vai ser feito da contratação do termo de referência? Né? E fazer, no caso aí como vocês adotam, a pesquisa de preço lá para o termo de referência, que é a pesquisa que vai efetivamente definir o preço da licitação. Né? Então é exatamente aí. Não, e outra coisa também, professor Leonardo, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, porque por que é que todo ano eu vou fazer um ETP para comprar lápis, caneta e papel? O ETP desse ano é igual ao ETP do ano que vem. Salvo exceções em que há mudança de tecnologia. Isso. Né? Mas se eu compro caneta e lápis esse ano que vem é caneta e lápis, por que não padroniza logo? Rapaz, dá para padronizar ETP? Ao meu ver, dá. Padroniza o ETP daquilo que é padronizável. Entendeu? Isso. E aí tá gastando tempo todo ano fazendo ETP da mesma coisa. E outra coisa. Porque você pode puxar para dentro do ETP a nova solução. Né? Se você tem a solução do ano passado e que de repente funcionou, você já sabe que aquela solução funcionou. Aí vamos dizer que surgiu uma nova solução. Por exemplo, a nova lei de licitações traz o contrato continuado de fornecimento continuado. Não é? Então o que é que você vai analisar no próximo ano, na próxima aquisição, no ETP? Se é vantajoso você adotar o contrato de fornecimento continuado para material de expediente. Mas a solução do ano passado você sabe que é positiva. Você já ganhou tempo. Você vai analisar a nova, vai ver qual é mais vantajoso, e aí sim, no novo processo, se você detectar que a nova solução é mais vantajosa, você vai estar lá, vai jogar para o termo de referência, né? Agora, eu estou falando aqui de objetos complexos, objetos, serviço, isso não. Isso a Rita colocou, né? A Rita colocou, mão de obra, né? Perfeito. Não, porque assim, né? Cada convenção coletiva, às vezes é uma realidade, né, Rita? Você pega uma convenção coletiva de uma forma, no outro ano já muda, já sai um cargo, já entra outro cargo, né? Tem tudo isso, né? Eu tenho um catálogo de insumos de almoxarifado. Caneta, papel, lápis, borracha. Eu não preciso fazer todo vídeo, não, gente. Sabe o que é que eu preciso ver? Mudou a quantidade a ser licitada. Então, todo ano eu preciso dar uma olhada. Rapaz, será que aquilo que eu registrei na ata, usei mesmo? Para a gente poder dar uma atualização, aumentar, diminuir. Amigo, é a mesma coisa. Agora... Ou se a especificação, de repente, daquele objeto que a gente fez, aquela caneta que estava especificada, de repente a gente não teve um resultado eficiente, do produto eficiente, aí você vai aperfeiçoar. Aí você vai esses problemas. Mas instituir uma outra comissão de planejamento, fazer reunião para fazer TP de compra, eu acho que isso é ineficiência na gestão pública. A gente precisa otimizar os recursos. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Gastar energia naqueles problemas realmente grandes que a gente precisa resolver. Aí você vai em cima gastar energia. Toda a contratação dele vai ser um ETP, porque você precisa, é complexo, o objeto traz um risco para a instituição muito grande, e aí você precisa gastar energia. Isso. Com exceção disso, eu não vejo essa necessidade de outra coisa. Gente, um ETP, a gente precisa desmistificar isso aqui, professor Leonardo. Um ETP, um termo de referência bem feito, não é um calhamaço de papel, não é uma tese de mestrado e doutorado, não. É tudo que você precisa escrever. Na quantidade. E isso era um pensamento que eu tinha, mas às vezes a gente tem medo de falar o que pensa, porque tem autoridades que está muito mais que a gente,
Mas esses dias eu ouvi na professora Tatiana Camarão, a professora Tatiana Camarão, numa live, inclusive no YouTube, dizendo assim, gente, você tem que parar com esse negócio que escrever muito um termo de referência é um termo de referência bom. Eu falei, ô meu Deus, lavou minha alma. Carimbou, né? Carimbou, né, Abimael? Carimbou. Mas, ó, já teve, ó, quando eu comecei a elaborar termo de referência, teve um termo de referência uma vez que, quando eu vi, eu tinha necessidade de 6, 7 itens. E eu não entendia isso, fiquei desesperado e comecei a empurrar coisa. Eu falei, não é possível que esse negócio esteja bem feito com 6 itens. Aí eu fui procurar alguns termos de referência. Encontrei um termo de referência à época do Tribunal de Contas da União, que era 1,5 páginas. Aí foi que eu pirei minha cabeça. Por quê? Aquela época, você vê como a gente vai evoluindo em maturidade. Perfeito. Na minha cabeça, eu pensava que um termo de referência não podia ter menos de 10 páginas, que ele não ficava com o negócio. É igual edital, né? Edital. Quem já não viu? O cara tá com o edital, com a cláusula do edital, que é uma cláusula que fala do pagamento, aí faz o copiar-colar no termo de referência, que faz o copiar-colar, às vezes, na ata de registro de preço, que faz o copiar-colar na minuta do contrato. Meu amigo, vamos otimizar isso aí. Né? O risco, inclusive, de você copiar e colar errado. O termo de referência está falando uma coisa, o contrato está falando outra coisa, o edital está falando outra coisa. Então, não precisa ser um monstro, né? Com 120 páginas, né? É uma coisa que o cara tem que passar, né? Nem o licitante para ler nos 8 dias do pregão, ele não vai conseguir terminar de ler o edital, né? O termo de referência todo. Então, obviamente, cada caso é um caso, mas assim, falando de modo geral, né? Veja bem, Abimael, você, o cara, fala tanto de planejamento e falando contra o planejamento, não. Eu estou dizendo que até para planejar a gente tem que se planejar. Perfeito. Exatamente, perfeito. E centrar esforços nos problemas grandes, reais do órgão, porque eu não sei você aí, mas é cada vez mais escassos os recursos e a necessidade da sociedade estão aumentando. E a gente para todos. Na quantidade de servidores, não é só na quantidade de servidores, na quantidade de servidores capacitados que querem, né? Na quantidade de financeira. Então, meu amigo, você precisa otimizar o seu trabalho. Perfeito. Então, assim, tu já tem uma solução que funcionou, chama o fiscal, chama o que recebeu o objeto, chama o requisitante que usou o objeto. Meu amigo, funcionou, deu tudo certo, teve algum problema? Não, vamos revisar quantitativo, pega e relança aquilo ali. Segue o jogo. Inclusive, está no documento formal da instituição, formalizando essa forma de trabalho, formalizando essa política de trabalho. E aí, o que é que a gente vai centrar esforço? Rapaz, nós temos que resolver o quê? Os grandes contratos que são complexos de você elaborar, caros, que tem riscos, grandes riscos, né? Riscos grandes, repensar controles baratos, repensar formas de trabalho baratas. Por quê? Porque aí é onde você deve centrar esforço. Não ficar tentando tratar amigável, porque às vezes você se engasga, né? Passa ali uma saca de milho e você se engasga com milho, né? Um grãozinho. Meu amigo, a gente está chegando aqui 58 minutos. Acho que a gente vamos encerrando por hoje. Bora, encerrando por hoje. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aí, a gente vai encerrando. A gente já deu uma olhada aqui, já está. A Rita, inclusive, colocou aqui, sobretudo em municípios. É como você falou, planejamento não é juntar papel, juntar páginas em páginas, né? Então, meu amigo, acho que a gente conseguiu abarcar todo o conteúdo aí, até em mais de 1 hora, né? Porque teve a primeira parte que caiu, né? Eu vou me despedir aqui, lhe agradecendo. Vou falar disso, meu amigo. Se você não me brecar, eu viro a noite. Eu também, passa a noite aqui. É porque eu tenho outras coisas para fazer. Tem outros compromissos aí, mas senão a gente passa horas e horas, viu? Mas assim, gostaria mais uma vez de agradecer. Sempre a gente sempre fala isso, né? As lives da gente é um bate-papo, né? É um bate-papo do que a gente gosta de falar, que é sobre licitação, né? Então, assim, mais uma vez, obrigado ao pessoal que está aqui. Acompanha aí o Abimael, né? Eu que ajudo a licitar o perfil do Abimael. Obrigado ao pessoal que trouxe aí, né? Que colaborou, muitas opiniões aí, muitos amigos. E é isso aí, meu amigo. Gente, obrigado aí pela participação. Fala mais uma vez da comunidade de contratações públicas, né? E o professor Fabrício Marek está lançando aí no final do mês. Estamos lá, fomos convidados, né? Estamos juntos com ele, tá? Tanto que já tem parecer referencial, né, Viras? Já tem parecer referencial. Agradecer ao professor Fabrício, segue ele também no Instagram, @Fábio Mareco,
né? E comunidade de contratações públicas, o professor Leonardo vai estar lá com o curso Dominando o Pregando, está lá falando sobre planejamento de compras de aquisições públicas, e agradecer a vocês mais assim mesmo pela participação, pela interação. Desculpa, né, foi a minha internet que caiu aqui, a culpa foi minha. Na hora que eu voltei para a internet de cabo, caiu de novo, então eu estou aqui na 4G, desde aquela hora. Mas... Deu certo demais. Espero ter um pouco mais com conhecimento para vocês. Então, pessoal, vamos bater um print aqui. Deixa eu bater um print aqui da tela. Assim. Ah, tem que registrar. Lá vai. Pronto? Registrado aqui. Já pessoal, então, um abraço, boa noite, meu amigo Abimael, mais uma vez. Obrigadão aí, uma boa noite. Obrigado, e até a próxima. Até mais. Tchau. Então, tchau, pessoal.